uma das mais estudadas revoluções da história é a própria Revolução Francesa. Existem diversos acontecimentos que levam alguns pesquisadores a apontar a própria situação de que ela teria sido meio que organizada alguns anos antes ou até décadas antes para que tivesse ali os seus acontecimentos. Isso quando nós olhamos, por exemplo, para alguns tratados, para algumas conjunturas, para algumas situações que se desenrolaram antes da própria Revolução. Claro que vocês sabem que a própria Revolução ocorreu em 1789, mas é evidente que circunstâncias anteriores acabaram promovendo, criando ali um cenário muito propício para o desenrolar da própria Revolução Francesa e, é claro, os seus significativos resultados que transformaram profundamente as sociedades humanas, ou seja, guiaram para algumas circunstâncias, alguns objetivos que alguns grupos queriam, alguns grupos desejavam. E uma dessas circunstâncias anteriores que vai realmente fomentar a própria Revolução Francesa, de um modo indireto, de uma forma, claro, traçada, objetiva, é o próprio Tratado de Éden. Esse tratado, que foi assinado entre o governo francês e o governo inglês, ou seja, o governo britânico, é um tratado que ocorreu em 1786, ou seja, alguns anos antes da própria Revolução Francesa. E é claro que poderia passar despercebido, e geralmente passa despercebido pela maioria dos autores de livros, que não coloca os significativos resultados desse próprio tratado. Esse tratado que abria o comércio francês para os produtos ingleses, a Inglaterra, que já vinha na Revolução Industrial, que tinha uma capacidade industrial muito maior e muito mais recursos do que a própria França, acabou conseguindo fazer com que os produtos franceses ficassem como produtos secundários, quebrando ou pelo menos dificultando bastante o próprio desenvolvimento industrial da própria França. O resultado fatídico desse tratado de abertura comercial entre a Inglaterra, o Reino Unido ou a Grã-Bretanha, como muitas vezes é chamado, com a França, é que a indústria francesa vai sentir uma imensa dificuldade. Qual é o resultado disso? Muitas quebraram. Qual é o resultado disso? É claro que vai ter demissões em massa e a própria população vai ficar muito prejudicada, aumentando sensivelmente pelos próximos meses e anos, na medida que esses próprios produtos ingleses chegavam dentro do mercado francês, vai aumentar a própria dificuldade, a carestia, a própria vida dessa própria população que vai ficar sem condições de sobreviver. Esse tratado que, a princípio, muitas vezes nós não damos importância, não damos ênfase aos seus resultados, ele provocando desemprego, provocando, claro, como eu já disse, a própria falência de muitos dos empresários franceses, aumentou significativamente ali a pressão popular, a pressão da própria burguesia para fazer a própria revolução, ou seja, as próprias mudanças no governo francês. Então, fique atento quando algum país, quando o seu próprio país, quando alguma nação fizer um tratado similar a esse, porque os resultados seriam muito parecidos, se não iguais, ou seja, claro que conservando suas legítimas diferenças. Então, prestando atenção nisso, porque nós olhando no passado, nós vemos os resultados, não daquilo que dizem que vai acontecer, mas sim aquilo que realmente acontece. Procure ver esses tratados, essas próprias organizações de como o mundo realmente é projetado sobre as nossas vidas. Valeu, pessoal, e até a próxima!